Olá, está começando o informativo Eleições 2018. O desembargador Glauber Rego tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Ele comandará a Corte Eleitoral até o ano de 2020. Em sessão solene, o desembargador Glauber Rego tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para o biênio 2018-2020. Ao seu lado, assume a vice-presidência e corregedoria regional eleitoral o desembargador Cornélio Alves. Após um ano na presidência, ou seja, em 2019, o desembargador Glauber Rego vai assumir a vice-presidência e a corregedoria regional eleitoral. No mesmo ato, o desembargador Cornélio Alves assume a presidência do TRRN. De imediato é dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado, para que tenhamos uma eleição tranquila, segura e permitir que o eleitor participe, que ele vote com tranquilidade. Esse é o nosso desejo, de imediato. E na sequência, dar continuidade às sementes que foram plantadas nas gestões anteriores. Glauber Rego assume o lugar do desembargador Dilermano Mota, que passou 2 anos à frente do TRRN. Fala-se muito na sede. A nova sede realmente é o marco da gestão, mas muito mais do que a sede, muito mais do que paredes e tijolos, eu fico feliz em ver a felicidade dos feitos da gestão e, acima de tudo, ver a felicidade no semblante dos servidores. O novo presidente assume o cargo com grande responsabilidade logo no início de sua gestão, as eleições no mês de outubro. O desembargador disse em seu discurso de posse que pretende investir em tecnologia e realizar parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós já entramos em contrato com a Universidade Federal, formar aqui uma turma de residentes de TI, utilizar a inteligência artificial aqui dentro do tribunal como uma ferramenta. A questão da sustentabilidade, tentar trazer a energia solar também aqui para a sede. E a busca o PJE, a questão da interiorização também é um desafio da nova gestão. E, como eu digo, é um trabalho de continuidade, mas sempre focado no aperfeiçoamento. O Rio Grande do Norte tem 2,4 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Veja agora outros números desta eleição. São 1.521 sessões de votação em todo o estado. Devem trabalhar 29 mil mesários e 4 mil supervisores. Nas eleições deste ano, os eleitores vão eleger políticos para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador e suplente, governador e vice, presidente da República e vice. Mas será que a população sabe disso? É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Simone Silva. O primeiro turno das eleições 2018 está marcado para o próximo dia 7 de outubro. No entanto, a população ainda apresenta muitas dúvidas e não sabe para quais cargos vai votar. Senador, deputado federal, estadual, que eu lembro, né? Deputado estadual, federal, prefeito. No total são 5 cargos e 6 votações, já que são eleitos 2 senadores. O eleitor precisa digitar na urna eletrônica 19 números. Isso se não optar pelo voto branco ou nulo. A sequência para essa eleição geral será primeiro voto para deputado federal, são 4 dígitos. O segundo voto vai ser para deputado estadual, são 5 dígitos. O terceiro voto para senador, primeira vaga, 3 dígitos. O quarto voto, a segunda vaga de senador, mais 3 dígitos. Em seguida, o voto para governador, são 2 dígitos. E, para finalizar, o voto para presidente da República, que também são 2 dígitos. No dia da eleição, o eleitor vai ficar de frente a uma urna exatamente igual a esta. O próprio Tribunal Eleitoral recomenda que ele leve uma cola com os números dos candidatos. Uma cola perfeita, exatamente na sequência de escolha. Quem ainda tiver dúvidas sobre como votar, pode fazer uma simulação no site do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que no dia da eleição, deve comparecer ao local de votação levando o título e um documento com foto. Há ainda a opção do chamado e-título. O e-título é um documento digital, correspondente ao título de eleitor, que ele pode baixar no aplicativo e pode levar esse documento lá no dia da votação, desde que seja
baixado do aplicativo e não o simples print da tela. E precisa ter foto no documento para que seja validado. A eleição é a maior demonstração de democracia de um país e pelo menos alguns eleitores estão bem atentos e sabem que representantes escolherão. Presidente da República, senadores, deputado federal, deputado estadual, governadores. Presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Aqui no Rio Grande do Norte, 8 políticos disputam o cargo de governador. Veja os nomes. O ex-prefeito de Olho d'Água do Borges, Breno Queiroga. O candidato a vice dele é o delegado de polícia, Sérgio Leocádio. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O vice é o publicitário Cadu Ciarline. O professor e militante no movimento sindical, Dário Barbosa. A vice dele é a professora Socorro Ribeiro. A senadora da República, Fátima Bezerra. O vice dela é Antenor Roberto, procurador do Estado. O servidor público Freitas Júnior. O vice é o servidor público Flávio Rebouças. Pastor Heró Bezerra. O vice dele é o contador Antônio Bento. O professor universitário Carlos Alberto. A vice dele é a servidora pública federal Cida Dantas. E o atual governador do Estado, Robson Faria, que tem como vice o empresário Tião Couto. A cada eleição surge a mesma dúvida. A maioria dos votos nulos anula a eleição? O Tribunal Regional Eleitoral diz que não anula. Se a maioria votar nulo, esses votos serão descartados e ganhará o candidato com o maior número de votos válidos. Por isso mesmo, a Justiça Eleitoral estimula a participação da população na escolha dos seus representantes. Votando na tecla branco, ele vai estar votando em branco, digitando um número que não seja de nenhum candidato, por exemplo, 00, e confirmando ele está votando nulo. Só que a gente não recomenda que isso seja feito, porque você está abrindo mão de escolher os representantes da sua cidade, né? E as políticas que eles vão implementar têm influência, sim, em cada um de nós eleitores. Você abrir mão de escolher os seus representantes é uma coisa que não é muito cidadã. Nesse período eleitoral, são divulgadas muitas pesquisas de intenção de voto. Nossa reportagem conversou com quem acompanha de perto a política para saber o que eles pensam sobre essas pesquisas e se o início do horário eleitoral pode modificar o cenário já retratado até aqui. Vamos conferir as opiniões. Várias pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias apontam a direção para onde caminha o eleitor. Embora reflitam o momento, as consultas têm se mostrado com poucas alterações entre uma e outra, o que pode mostrar a confiança nos números. No caso do Rio Grande do Norte, 3 institutos fazendo pesquisa, com variações, né, entre eles, e, portanto, você pode fazer uma média dos 3 que não vai dar muita disparidade, ou seja, as colocações para governo, as colocações para Senado, as colocações, né, para presidente da República, elas continuam com as mesmas margens, mudando um número ou outro. O início do horário eleitoral gratuito também deve influenciar os eleitores, embora o tempo de campanha em rádio e TV seja mais curto. A campanha esse ano era diferente, ele tem um programa eleitoral muito curto, a possibilidade dele ter a impactação que teve em outras eleições é menor, certamente, né? Tem um fato que não se sabe que vai se manter, eu acho da hipótese que ele não se mantém tal qual, que é o não voto, ou seja, a abstenção, né? Devido à desilusão com a política, nós sempre temos um grau de abstenção constante nas eleições. Nós temos no plano nacional um candidato que hoje está aí em 4º lugar nas pesquisas, e eu faço referência, claro, a Geraldo Alckmin, que vai ter mais da metade do tempo total no rádio e na televisão. E, por outro lado, um candidato que está em 2º lugar nas pesquisas, um Jair Bolsonaro, que vai ter 8 segundos. A pergunta que se faz hoje é: o pouco tempo de Bolsonaro vai conseguir mantê-lo no palanque eletrônico com capacidade e capilaridade eleitoral para permanecer entre os líderes? Geraldo Alckmin, com toda a dificuldade que tem para decolar sua candidatura, conseguirá reverter quando estiver na telinha? No plano local, a gente também tem um candidato, que é o governador Robson Faria, hoje aparecendo em 3º, algumas pesquisas em 2º lugar, empate técnico no processo, enfim, nas pesquisas que estão postas. Agora, ele vai ter o maior tempo de rádio e televisão. Até que ponto esse tempo maior de rádio e televisão dos candidatos, eles terão
competência junto aos seus marqueteiros para reverter em voto. É uma grande incógnita. O percentual de abstenções chama atenção nas últimas pesquisas. O principal motivo, que não deve levar o eleitor às urnas, é principalmente o descrédito e a crise na política do país, em meio a tantos escândalos. A crise na política brasileira, de uma forma geral, ela é muito grave e, claro, que ela atinge os políticos. E é por essa crise que nós temos hoje um eleitor tão decepcionado, tão frustrado, tão indignado, que, por vezes, ele simplesmente abdica do direito democrático de votar. Quem acompanha as pesquisas e o cenário político avalia que há possibilidade de mudanças até o dia do pleito. Radicais, eu acho difícil que aconteça. Agora é possível acontecer mudanças, sim. Confira agora importantes prazos no nosso calendário eleitoral. 7 de setembro, sexta-feira, é o último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados percentuais mínimo e máximo para as candidaturas de cada sexo, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não terem indicado o número máximo previsto. Ainda é o último dia para requisição de veículos e embarcações aos órgãos ou unidades do serviço público para o primeiro e eventual segundo turnos de votação. Dia 7 de setembro também é o último dia para os tribunais regionais eleitorais designarem em sessão pública a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Dia 9 de setembro, domingo, é a data a partir da qual os partidos políticos, as coligações e os candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE, a prestação de contas parcial, dela constando o registro da movimentação financeira e ou estimável em dinheiro, ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. O Tribunal Regional Eleitoral solicitou o envio de tropas federais para 97 municípios do Rio Grande do Norte durante as eleições deste ano. Mas o Tribunal Superior Eleitoral ainda não decidiu sobre os pedidos e a Secretaria de Segurança do Estado aguarda essa decisão para definir o efetivo militar que vai trabalhar nas eleições deste ano. Uma reunião com a participação do Tribunal Regional Eleitoral e Forças de Segurança discutiu os planos para serem executados no dia do pleito. Só após a definição sobre o envio de tropas federais ao Estado é que será possível saber o efetivo a ser colocado nas ruas. A princípio, a solicitação do TRE é para a segurança dos 1.521 pontos onde estão as urnas eletrônicas. Eles estimam 2 pessoas apenas por cada local de urna para guardar a urna, 2 policiais. Mas a gente sabe que tem locais críticos que não dá para ficar somente 2 policiais. Então, isso tem que ser planejado. Outra coisa muito importante é que haja uma decisão, o quanto antes, do TSE, dizendo quantos militares virão, porque foram solicitados, 97 municípios solicitaram o reforço federal. Então, a vinda, em sendo atendido para todos esses 97, nos deixa, a Secretaria de Segurança, com a condição mais tranquila, porque para nós não é só a questão de guardar urnas, da parte do trabalho do TRE. Nós temos todas as cidades para guardar e fazer o nosso trabalho, que também não deixa de acontecer. Os delitos. Saiba agora como denunciar uma propaganda eleitoral irregular. Qualquer pessoa pode denunciar uma propaganda eleitoral irregular. O TRE disponibiliza de vários meios, como o aplicativo Pardal, comunicar o fato ao Ministério Público Federal pelo telefone 3232-3900, comunicar o fato ao juiz ou promotor eleitoral da sua zona eleitoral ou também usar a Ouvidoria Eleitoral do Rio Grande do Norte, pelo e-mail ouvidoria@tre-rn.jus.br ou pelo telefone 3654-5190. Esta edição do Informativo Eleições 2018 fica por aqui. Outras informações você confere ao longo de nossa programação e também no nosso telejornal O Câmara Repórter.